governo federal, ciente desse problema, deve também implementar alguns acordos com esses países, né, para minimizar o cancelamento dessas encomendas, não é? Eu acredito que sim, eu acho que seria uma boa medida. ES Brasil Entrevista. A economia, a política, o cotidiano e a vida capixaba estão aqui. O assunto do ES Brasil Entrevista hoje é os prejuízos causados pela falta de contêineres no setor de rochas ornamentais no Espírito Santo. Para falar sobre o assunto, eu converso com o economista Mário Vasconcelos. ES Brasil Entrevista. Oi, Mário, boa tarde. A falta de contêineres tem prejudicado o setor de rochas ornamentais no Espírito Santo. Segundo o Sindirochas, as empresas do setor deixarão de exportar cerca de 100 milhões de dólares em mercadorias entre julho e dezembro deste ano. Além da pandemia, quais fatores estão influenciando na escassez de contêineres para transporte de mercadorias? Mariana. Não, basicamente, está comprometendo a pandemia. Quer dizer, a pandemia pegou o mundo todo de surpresa. Ninguém esperava, quer dizer, e o que aconteceu? Aquelas atividades normais de importação, exportação, estavam correndo tranquilamente. Mas com a pandemia, houve um lockdown mundial. Quer dizer, os países se fecharam. Então, isso trouxe o que nós chamamos uma demanda reprimida. Ou seja, havia demanda, mas não podia se exportar ou importar, porque realmente o mundo, os países fecharam as suas fronteiras. Então, esse foi o grande problema. Então, o que aconteceu? A partir da abertura que esses países fizeram nas suas economias, consequência já com a vacinação, essa demanda reprimida passou a ser bastante potencial, principalmente nos portos da Ásia, dos Estados Unidos, da Europa. Até porque esses portos oferecem melhores condições, não só financeiras, como também de infraestrutura, de logística, né? Então, esses países, os portos desses países, começaram, então, a demandar muito. Obviamente que isso vem prejudicando os demais portos que não têm a mesma rentabilidade, não oferecem a mesma rentabilidade e muitas vezes também não têm uma infraestrutura de logística muito boa. E um outro ponto interessante também, consequência da pandemia, é que como tudo fechou, quer dizer, paralisaram-se as fábricas, a indústria de uma maneira geral, obviamente a produção, né, ou a construção de contêineres também foi paralisada, ou pelo menos foi diminuída a sua quantidade. Então, o que acontece? É aquela lei de mercado, oferta e demanda. Você tem uma demanda muito grande e não tem oferta, vai se atender àqueles que estão pagando melhor ou que estão oferecendo uma melhor rentabilidade dos negócios. Então, esse é um ponto que é importante. Isso é consequência, porque se não fosse a pandemia, acredito que as coisas caminhariam normalmente, não teria problema. Mas a pandemia foi o grande causador disso, porque pegou todo mundo de surpresa, vamos dizer assim. E não foi só o Brasil que adotou o lockdown, de fechar as suas fronteiras, não foi o mundo inteiro. Uns mais rigorosos, outros menos rigorosos, mas foi o mundo todo. Isso está a consequência. Isso que nós estamos vendo, não é? E quando você fala que é o setor de rocha, não é só o setor de rocha. Tem um dado aqui interessante que eu pesquisei da Confederação Nacional da Indústria, 28 empresas e associações industriais, mais de 70% dessas empresas estão sofrendo com essa falta de contêineres. Aqui no Espírito Santo, você até mencionou rochas ornamentais, mas eu destacaria também o setor cafeeiro, não é? Que tem uma falta muito importante nas suas exportações, também sente-se prejudicado também com essa falta de contêineres, né? Então, na verdade, tudo que vai se exportar. Você acredita que essa é uma realidade preocupante, não só para o Espírito Santo, mas para o Brasil? Claro, lógico, né? Se você tem mercadoria e você não tem como exportar, né? Você está com essa mercadoria, vamos dizer, ancorada no porto, esperando contêineres, não é só o contêiner, muitas vezes até embarcações, até navios mesmo, né? Para que você possa transportar essas mercadorias. Isso é um problema, eu diria, mundial.
né, mundial e, obviamente, nós estamos sofrendo essas consequências, não tenho dúvida com relação a isso. Ainda um temor de que países compradores cancelem muitos contratos, né? O que fazer nessa situação? O que a empresa pode fazer? Tentar renegociar. Eu acredito, né, que o próprio governo federal, ciente desse problema, deve também implementar alguns acordos com esses países, né, para minimizar o cancelamento dessas encomendas. Não é? Eu acredito que sim, eu acho que seria uma boa medida o próprio governo, as autoridades do governo, quer dizer, eu diria do próprio Ministério da Infraestrutura, do Ministério das Relações Exteriores, né, ajudar essas empresas nessas negociações, estabelecer um bom canal de comunicação, de modo que elas possam esperar mais um pouco e não cancelar esses contratos. Quando que a situação deve melhorar? Há alguma estimativa para o futuro? Eu tenho lido alguma coisa a respeito, alguns especialistas acreditam que no decorrer do ano de 2022, talvez um pouquinho mais, a situação normaliza, não é? A situação vai se normalizar, até porque as economias no mundo inteiro estão retomando as suas atividades, umas mais rápidas, outras menos rápidas, mas estão retomando as suas atividades, inclusive a nossa economia brasileira. Então, eu acredito, né, que aí eu vou concordar com esses especialistas, que eu acho que no meados de 2022, o iníciozinho de 2023, a situação vai estar normalizada, não teremos mais esses gargalos que nós estamos enfrentando hoje. Obrigada, Mário, por participar desse ES Brasil Entrevista. Obrigado, um abraço para vocês. ES Brasil Entrevista. Quer mais informação qualificada sobre a vida capixaba? Acesse esbrasil.com.br. O Espírito Santo em Revista.